Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série sobre todos os Garurumons do mundo digital. E dessa vez a gente vai estar conversando sobre um Digimon que já é extremamente próximo do primeiro de todos os Garurumons. Ele é muito próximo tanto em poder quanto ao que ele representa, entre muitas outras coisas. Então, já deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar então? Vambora! Então, para começar, eu preciso deixar algumas coisas bem claras para vocês. Esse é o Magna Garurumon, e ele foi provavelmente o motivo para muitas pessoas acreditarem que os Digimons no Frontier haviam superado as formas anciente deles e por aí vai. Graças à descrição dele, principalmente, porque a gente tem algumas informações ali que mostram muitas coisas interessantes pra gente. Então, em primeiro lugar, por que essas coisas funcionam assim? Lá em Frontier, a gente tinha os espíritos dos Digimons anciente quebrados ao meio, basicamente, e eles fundiam esses espíritos e usavam eles para evoluírem, e daí muitas pessoas já acreditaram, apenas graças àquilo, que eles já tinham superado os poderes dos Digimons anciente, ou pelo menos alcançado eles em força e por aí vai. O Magna Garurumon e o Kaiser Greymon são os melhores exemplos, porque não apenas eles têm 2 espíritos ou 1 espírito, eles têm 10 espíritos cada um. Significa então que eles têm força de vários deles fundidos em um corpo só. Então eles teriam que ser, de certa maneira, mais poderosos do que um Digimon anciente, correto? Bom, daí fica algumas coisas aqui e ali que são meio estranhas nisso. Porque, por exemplo, o Digimon finalmente ganha o nome de Garurumon ou de Greymon quando ele chega nessa forma, e ele precisou de 10 espíritos para isso. Então, isso colocaria ele mais próximo do Anciente Garurumon. Só que o Anciente Garurumon tinha apenas o espírito dele. Ele não tinha 10 espíritos também. Então, por que isso? Talvez esses espíritos fossem mais fracos, eles tivessem enfraquecido, então eles não dariam 100% da força de um Digimon anciente, ou metade da força, e sim muito menos do que isso. Por isso tem muitas teorias diferentes. Mas o caso do Magna Garurumon é bem especial, porque na descrição oficial dele, nas primeiras linhas, é dito que ele é um Digimon da espécie transcendental, ou seja, é aquele que superou as coisas, ele atravessou os limites e por aí vai. E não só isso, é dito que muito provavelmente é aquele que superou os poderes mesmo dos Digimons anciente, mesmo dos 10 guerreiros. Isso de certa forma está escrito na descrição do Kaiser Greymon também. Então isso é muito importante. Mas agora, quando a gente for falar das habilidades do Magna Garurumon, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou explicar algumas coisas que dão importância para essas linhas aqui, através de certas habilidades. Em primeiro lugar, nas habilidades dele, então, o que representa o espírito do Anciente Garurumon? Ele é o líder dentro dessa grande fusão que é o Magna Garurumon. O que ele representa? Ele representa a luz. Então, ele estando na forma mais poderosa, que usa principalmente a luz, tá na cara que a velocidade dele vai ser a velocidade da luz. Realmente é assim, tá escrito na descrição oficial dele, que ele literalmente se move, se especializa em lutar batalhando na velocidade da luz. E não só isso, quando ele tá usando os equipamentos maiores, que dão meio que aquela aparência de um avião de guerra, algo do tipo para ele, quando ele tá usando essas coisas, ele batalha em velocidades que superam a velocidade da luz. Ou seja, ele ultrapassa a velocidade da luz. Se a gente for seguir isso aqui ao pé da letra, sim, ele se move dessa maneira, sempre que ele está lutando de uma maneira inacreditável. Eu imagino que, tendo essa velocidade e batalhando dessa maneira, ele talvez seja mesmo capaz de superar um Digimon anciente. Sim, porque a gente tem alguns ancientes que fazem coisas inacreditáveis, e o Magna Garurumon aparentemente consegue fazer umas coisas parecidas. Então isso explicaria o porquê dele ter aquelas primeiras linhas na descrição dele, o que é muito incrível. Mas vamos continuar agora. Magna Garurumon é conhecido por ter 2 formas diferentes. Uma forma onde ele carrega uma grande armadura bem pesada com armas enormes. Outra forma onde ele se solta de todos esses equipamentos e fica quase parecendo um Jedi de Star Wars, onde ele usa sabres de luz, 2 sabres de luz para estar lutando com muito mais agilidade e com muito mais velocidade. Então imagine, ainda mais rápido, né? Essas 2 formas são muito importantes para ele, as 2 são muito poderosas. Então, começando a explicar a mais básica, quando ele está sem as armaduras, quando ele está sem as armas, ele luta fisicamente usando esse sabre de luz.
luz. Ou seja, ele usa ataques de corte, ele vai pra cima, ele vai chegar perto dos oponentes pra estar lutando com eles. É literalmente isso que ele faz. Porém, eu diria pra vocês que uma das partes mais importantes do Magna Garurumon é ele vestir essa armadura com essas armas. Não apenas porque ele vai ter grande poder de fogo, um poder de fogo quase inacreditável de tão forte que é, mas também por uma coisa chamada Laser Sights. Laser Sights, esse que fica na ponta da parte do peito da armadura dele. Mas o que é isso? O que isso significa? Bom, se vocês assistiram o meu vídeo sobre o Metal Garurumon que eu fiz para essa série aqui mesmo, vocês vão se lembrar que na ponta do nariz do Metal Garurumon ele tem uma coisa chamada Laser Sights, que é onde ele tem vários radares e sensores e raios que detectam o inimigo não importa onde ele estiver e miram nesses inimigos para que ele atinja eles não importa como ou quanto e por aí vai. Não só o Metal Garurumon, o Black Metal Garurumon tem isso também, o Zed Garurumon tem isso também melhorado, o Metal Garurumon X, se eu não me engano, tem isso também. E aqui a gente vê que o Magna Garurumon também tem isso. Só que ele não tem na ponta do nariz, ele não tem no focinho de lobo dele, e sim na ponta da armadura dele. Quando ele perde essa armadura, provavelmente ele perde o Laser Sights também. Mas o que eu acho mais incrível sobre isso é que ele tendo a mesma habilidade com o mesmo nome que a habilidade do Metal Garurumon, coloca ele muito mais próximo do Metal Garurumon do que a gente imaginava. O que é incrível, isso é muito, muito legal e conecta todos esses Garurumons, a gente vê mesmo que todos eles vêm do mesmo Garurumon lá do passado agora. E agora eu quero falar um pouco sobre o nome desse Digimon, porque muitas pessoas não sabem o que significa esse Magna, né? O Magna, por exemplo, do Magnamon ou do Magna Garurumon tem basicamente o mesmo significado. Significa grande, o maior, o supremo muitas vezes. Ou seja, esse é o Garurumon supremo, o maior de todos os Garurumons, pelo menos é isso que eles querem trazer usando esse nome. E faz até sentido se vocês pensarem que ele é o Garurumon que tem mais conexão, que chega mais perto do Anciente Garurumon, o primeiro de todos e até então o mais forte de todos. Muito incrível, né? E agora um ponto bem importante sobre ele é o fato de que ele é basicamente metade de um Susanomon. Como assim? Bom, ele se funde com o Kaiser Greymon, ou seja, todos os espíritos se fundem de uma vez só e daí eles se transformam em Susanomon. Magna Garurumon representa metade desses espíritos, ou seja, talvez ele tenha metade, exatamente metade dos poderes de um Susanomon. A gente sabe que o Susanomon é um dos Digimons mais poderosos que existem, ou seja, ele provavelmente tem metade do poder de um dos Digimons mais poderosos que existem. Mas às vezes não é bem assim, galera, porque vamos fazer uma comparação, por exemplo, com o Omegamon, né, o Omnimon. Vocês acreditam que o Wargreymon e o Metal Garurumon, cada um, tem metade dos poderes do Omegamon, ou vocês acreditam que ele tenha menos do que isso, porém durante a fusão eles passam por uma espécie de evolução especial, se tornando o Omnimon e ganhando mais poderes ainda? É como eu imagino que talvez aconteça. Então, muito provavelmente, talvez, o Magna Garurumon não tenha exatamente 50% dos poderes do Susanomon. Talvez ele tenha menos, talvez ele tenha mais, vai saber. A gente nunca teve isso explicado. Porém, essa conexão com o Susanomon é muito incrível, com certeza. Se a gente vê no corpo do Susanomon, a gente vê partes ali que vieram do Magna Garurumon, o que é, com certeza, muito legal. Então, Digi Escolhidos, sobre o Magna Garurumon é isso que eu queria trazer para vocês através desse vídeo. Óbvio, a gente tem mais vídeos para essa série ainda, mas por enquanto eu quero saber o que todos vocês acharam do Magna Garurumon, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.